Finalmente chegamos na aula da costura do nosso casaqueto. Nós já fizemos toda a modelagem sob medida, já cortamos, ó, o meu molde já tá todo aqui separado, tanto do tweed quanto do forro. E hoje nós vamos começar a costura para ver o nosso casaqueto tomando forma já. Então, vamos lá? Nós vamos começar costurando a parte de tweed, tá? Depois a gente vai e faz toda a parte do forro, tá bom? No tweed, nós vamos começar com essa parte aqui que fica pra frente, que é esse recorte da frente que fica voltado aqui pro meio da frente, que é onde a gente tem essa abertura, e o recorte aqui da frente, certo? Então, nós vamos costurar duas vezes, porque a gente tem desse lado aqui e desse outro lado, certo? Aqui pra vocês, eu vou mostrar só de um lado, porque aí vocês já sabem que vocês têm que fazer a mesma coisa, o mesmo processo do outro lado também, tá? Então, o que a gente vai costurar agora são essas duas partes aqui. Essa aqui, gente, representa essa parte do molde que a gente fez, que aqui tem o meio frente, o recorte, e essa aqui é a parte que representa o recorte da frente. Então, aqui o recorte, que é o que a gente vai costurar agora. A gente vai juntar essa parte aqui nessa parte aqui, e aqui fica a lateral da frente, certo? Então, o que a gente vai costurar são essas partes aqui, tá? A gente sempre tem uma que encaixa na outra, que é como se fosse o parzinho, né? Porque essa aqui, se a gente colocar nesse lado, ela não vai encaixar, certo? Então, a gente sempre tem o par correspondente e nós vamos costurar duas vezes, como eu expliquei pra vocês, porque essa aqui representa um lado, essa parte representa o outro lado da frente, certo? E aí, como que a gente faz pra costurar? O que a gente vai costurar agora é isso aqui, ó. A gente vai costurar essa parte nessa parte aqui. Então, nós vamos encaixar, ó, dessa forma aqui com o alfinete, tá bom? Mas, como que a gente faz pra fazer esse encaixe, então? Então, você pega as duas partes que você quer costurar, tá? E a gente vai deixar direito com direito, direito encontrando direito, ó, desse jeito aqui, um beijando o outro. O que fica voltado pra gente é o avesso, a gente vai costurar pelo avesso, por essa parte aqui que a gente colou a entretela. E aqui a gente começa a entender a importância daqueles piques que a gente fez. Por quê? Agora, a hora que a gente for encaixar um molde no outro, ó, que a gente tem que encaixar desde aqui de baixo, na barra, até aqui em cima. Essa ponta vai encaixar com essa aqui. E pode até parecer que não vai encaixar, mas vai. E os piques, eles ajudam por quê? Por exemplo, ó, aqui eu tenho um pique e aqui desse outro lado a gente fez outro pique. Então, na hora que a gente for alfinetar, a gente vai colocar esse pique na direção desse aqui, tá? Porque daí a gente sabe que tá tudo na mesma direção, tá tudo bem certinho. Por isso que a gente faz essas marcações no molde, porque agora na hora da costura elas vão facilitar a nossa vida. Mas tem uma coisa que eu gosto de fazer antes da gente começar a costurar e a encaixar o molde, que é o seguinte: quando a gente vai costurar partes como essa, que a gente tem bem essa curva aqui e ela forma esse biquinho, tá vendo aqui no final? É legal a gente marcar a margem, desenhar a caneta, só esse finalzinho da margem de costura aqui, vocês vão entender o porquê. Então aqui, ó, na cava eu deixei 1 centímetro de margem e nessa parte do recorte também 1 centímetro. Então eu vou vir aqui com a minha fita métrica e vou colocar, ó, vou riscar só aqui 1 centímetro aqui, certo? Que é como se a minha margem ela estivesse aqui. E aí eu venho aqui desse lado, ó, e marco também esse meu 1 centímetro onde ele tá dando aqui. E aí, a gente tem esse ponto de encontro aqui, tá vendo? E é exatamente aqui que a gente vai parar a nossa costura. Então, essa pontinha, ela acaba sobrando. Então, eu desenhei aqui. Isso vai ficar mais claro, gente, a hora que a gente for alfinetar e começar a costurar, tá? Mas é importante a gente fazer essa marcação agora. Então, marquei aqui só nessa pontinha desse lado e vou marcar aqui também, porque, ó, é aqui que a gente vai costurar um no outro, né? Que eles vão se encontrar aqui. Então, desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Eu sei que aqui no recorte eu deixei 1 centímetro de margem e aqui nessa parte da cava 1 centímetro também. Então, eu venho só aqui no cantinho, ó, como se eu estivesse desenhando a margem aqui no tecido, tá? Ó, aqui, tá? Então, eu sei que esse ponto aqui, esse encontro das duas partes aqui, tanto do recorte quanto da cava, eu vou encontrar com essa parte aqui, ó, com esse ponto aqui. Então, essa parte vai se encaixar nessa aqui, na hora que a gente for colocar o alfinete.
Eu prolonguei aqui essas linhas só para explicar melhor para vocês, porque é o seguinte, esses pontinhos que eu desenhei é onde nós vamos passar a nossa agulha, a nossa linha, nós vamos costurar aqui. Então, o nosso molde, na hora da costura, o que que acontece? Ele tá com o formato original das nossas medidas, porém ele tem um acréscimo para a gente ter de margem de costura. Então, nós vamos costurar aqui em cima, porém a gente tem 1 centímetro aqui sobrando. É para isso que a margem de costura serve, porque a gente precisa ter um respiro para nossa linha, né? Um espaço sobrando, porque de repente o tecido pode desfiar, enfim, a gente precisa ter um espacinho para conseguir mexer, ter um espaço sobrando de tecido, que é a margem de costura. Aqui nesse caso desse recorte é de 1 centímetro, na cava também 1 centímetro, mas na lateral, por exemplo, a gente já deixou 2 centímetros, então a gente ganha um espaço maior aqui na lateral. Por quê? Porque se a gente quiser, por exemplo, deixar a nossa roupa um pouquinho mais larga, a gente tem 2 centímetros aqui. Então a gente consegue, por exemplo, soltar 1 centímetro, deixar a nossa roupa um pouquinho mais larga 1 centímetro e ainda sobrar mais 1 centímetro para a gente ter esse conforto aqui na hora da costura. É para isso que a margem de costura serve. E aí eu expliquei para vocês isso aqui dos cantinhos, porque a gente vai costurar aqui, ó, certo? Com 1 centímetro de margem. E a hora que a gente encaixar o molde, lógico que vai encaixar essa ponta nessa aqui, certo? Porém, a nossa costura, ela vai parar aqui e vai parar aqui. Esse espacinho aqui, ó, que sobra dessa ponta, a gente não vai considerar ele como parte da costura, porque ele é parte da margem de costura, ele é uma sobrinha. Então, é mais fácil a gente desenhar aonde a gente precisa parar aqui, ó, com a costura, para facilitar. Isso, gente, eu só faço quando é algum cantinho assim, porque sempre sobra esse biquinho. Eu geralmente já consigo ter essa noção de olho, mas eu sei que muita gente está começando, então por isso que eu falei para vocês desenharem só o cantinho para vocês saberem aonde a costura vai parar, tá bom? Parece um pouco difícil essa explicação, mas não é. Vocês vão entender agora, porque agora nós vamos juntar as duas partes com alfinete. Então, como eu falei para vocês, a gente sempre vai fazer direito com direito, certo? Ó, então, meu direito tá aqui, o meu outro direito tá encontrando, o avesso fica virado para mim, certo? E vai ter essa cara mesmo, ó, porque aqui a gente vê que tá encaixando tudo bonitinho, mas chega aqui, um vem para cá e um vem para lá. É assim mesmo, tá? Então, como que a gente faz aqui, ó? A gente vem desde baixo, eu gosto de colocar um alfinete aqui, ó, só para segurar. Tá vendo, ó? Segura essa ponta aqui. Aí a gente vem onde a gente fez o primeiro pique, ó, eu pego outro alfinete, coloco o alfinete bem aqui nesse pique, passo ele aqui desse lado, e aí eu venho com a outra parte, ó, e procuro esse mesmo pique aqui, ó, que tá aqui. E, na verdade, a gente nem chegou a fazer pique, a gente fez só uma marcação. E coloco o alfinete aqui, tá? Ó, então fica assim. E aí eu volto com o alfinete, puxo ele um pouquinho aqui para trás para eu poder colocar ele aqui, ó. Venho agora de baixo para cima com ele e ele espeta as duas partes. E aí, ó, fica tudo encaixado. Então, essa parte aqui de baixo, ela tá certinha. Não tá nem sobrando uma mais para cá e nem faltando. Então, fica tudo bem retinho. Então, sempre localize primeiro essas partes, ó. A parte de baixo e aonde você tem pique. E aí a gente fez um outro pique aqui nessa parte curvada, certo? Ó, então ele tá aqui, o meu, eu venho procurar onde ele tá aqui nessa outra parte, ó, ele tá bem aqui, coloco o alfinete, venho com o meu alfinete aqui de baixo pra cima, ó, de novo, de baixo pra cima. E prendo essas duas partes, ó, e aqui também, vocês veem que tá bem certinho, não tá sobrando nem faltando tecido, certo? Então, até aqui, tudo bem, né? A gente pode até colocar outro alfinete aqui pelo meio, só para segurar, para dar mais firmeza, tá bom? Agora, a gente vai juntar essa parte aqui, ó, nessa outra parte. E para fazer isso, a gente precisa realmente, ó, girar um pouco o tecido. A gente vem ajeitando ele até chegar aqui. Só que como eu expliquei para vocês, a gente vai encontrar esse ponto aqui com esse outro ponto aqui que a gente desenhou. Como se fosse o pique, sabe os piques que a gente fez encontrar agora? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Então, essa parte aqui, ó, esse encontro que a gente desenhou, esse V, bem aqui no meio, ó, a gente coloca o alfinete, ele sai do outro lado, e ele vai encontrar com essa parte aqui também, ó, que é o encontro, né, desse lado com esse outro lado aqui que a gente desenhou. E aí a gente vem e faz a mesma coisa, eu passo o alfinete de baixo para cima. E aí, para fazer essa costura, ó, fica sobrando essa pontinha mesmo, é normal.
Então, por isso que eu quis desenhar para vocês, porque a gente não pode simplesmente, ó, fazer isso aqui, colocar pontinha com pontinha, tá vendo? E parar a costura aqui, porque não vai dar certo, não vai encaixar. É por isso que a gente desenha essa quina, ó, e aonde ela se encontra, onde dá esse 1 centímetro de margem, é onde a gente para a costura, ó. Então, a gente encaixa aqui, certo, ó. E aí tudo se encontra, tudo fica bem certinho, ó. Vocês percebem que até aqui ele encaixa melhor. A gente vem ajeitando aqui com os dedos, ó, que essas partes que são mais arredondadas, a gente sempre tem que vir ajeitando com a mão, ó. Você vai sentindo e vai ajeitando o tecido, tá vendo? E a hora que a gente for costurar, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar a linha aqui, ó, 1 centímetro por tudo aqui. E aí vai chegar aqui, ó, ela vai continuar com esse 1 centímetro, onde a gente desenhou. E a gente até pode vir com ela aqui pra cima, passar, não tem problema. Porque a hora que a gente for costurar essa parte da cava, a linha também da cava, né, quando a gente for encaixar, ela vai passar aqui. E tanto essa linha de cá quanto essa linha que vai vir pra cá, elas vão se encontrar nesse ponto aqui. Então, a nossa costura, automaticamente, ela vai se encontrar nesse ponto que a gente marcou. Então, agora nós já podemos ir para a máquina, tá? Então, nós vamos passar a costura desde aqui de baixo com 1 centímetro até aqui em cima. E nós vamos fazer isso nas duas partes, tá? Falta eu alfinetar esse lado aqui, mas como eu expliquei para vocês, a gente vai fazer a mesma coisa 2 vezes. Eu vou costurar com essa parte aqui do recorte para cima para mim, olhando por esse lado aqui, tá bom? Eu vou começar, ó, de baixo para cima, nesse caso, eu venho aqui na minha máquina. E aí aqui eu vou colocar esse imã guia, ó, onde dá 1 centímetro, que eu sei que é bem no meio desse 1/4 que estava escrito aqui. Porque eu sei que aqui da onde a minha agulha tá até chegar nesse imã, eu tenho 1 centímetro de margem de costura. Algumas máquinas, elas vêm escrita com os risquinhos, né, onde é 1 centímetro, 1,5. A minha, ela é diferente, então aqui que eu sei, bem aqui nesse 1/4, metade desse 1/4, eu sei que é onde dá 1 centímetro. Então, eu venho e coloco esse imã guia aqui para me ajudar, tá? E também ele ajuda para a costura ficar reta, para quem não tem tanta prática, é legal, porque daí você vê aqui, ó, quando o tecido bate aqui, ó, encosta nele, sai a costura retinha, não tem como o tecido ir mais para lá. Então ele ajuda também, tanto a você deixar a margem de costura bem certinha, como a costura sair reta. E agora a gente vai começar a nossa costura então. Vou até tirar esse primeiro alfinete. Eu sempre começo, ó, dando uns pontinhos pra frente, dando retrocesso, que é um pontinho que vai e vem pra gente fixar a costura, tá? Pra costura não ficar solta e acabar abrindo. Então aí eu continuo, ó. Sempre vem ajeitando para que os tecidos eles se encontrem aqui, tanto que tá por cima quanto que tá por baixo, para não acontecer isso, ó, do tecido andar, tá vendo? Então sempre tem que deixar eles bem paralelos, o alfinete ajuda nisso, mas você também vai sentindo, ó, com os dedos, conforme você vai costurando e vai ajeitando, tá? Quando tá chegando perto dessa parte que é mais arredondada, eu sempre gosto de colocar, ó, meu dedo aqui por baixo, tá vendo? Ó, meu dedão tá aqui por baixo, para eu ir sentindo aqui o tecido e ajeitando, ó, tá vendo? Então eu tô com o dedo aqui por baixo, ó, entrando aqui para vir ajeitando e faz essa partezinha mais devagar, tá? Ó, para você vir ajeitando. Então, ó, eu tô com o meu dedo aqui por dentro, tá? E aí eu fico com esses dois, esse aqui em cima e o dedão aqui, ó, para ir mexendo, tá vendo, ó? Ajeitando bem certinho, ó, tecido com tecido. Eu acho que fica mais fácil e com o dedão aqui por dentro também, ó, você não deixa formar nenhuma coisa engruvinhada para dar nenhuma preguinha. É como se o dedão aqui, ó, ele limpasse esse tecido, não deixasse engruvinhar aqui por baixo, tá vendo? Então, por isso que eu gosto de ficar com o indicador aqui por cima, ó, e o dedão aqui por dentro para ir ajudando a deixar o tecido bem lisinho por baixo, né? Porque aqui embaixo a gente não tá vendo, a gente só tá olhando aqui que tá com o meu indicador. Então, você usa o dedo para ir sentindo, ó. Vem girando. Ó, tá vendo? Olha o meu dedão, tá vendo o que eu tô fazendo aqui, ó? Que eu vou puxando o tecido para me ajudar e automaticamente com a mão aqui, ó, eu vou deixando ele sempre assim esticadinho, tá? Porque a gente vai costurando, ele vai ficando assim engruvinhado. Então, sempre vem ajeitando com a mão. Não precisa forçar muito também para você não esticar seu tecido e acabar deixando até um molde maior, de tanto você esticar o tecido. Então, assim, é de leve, é sem forçar, tá? Ó, vem aqui.
E agora aqui, ó, que tá chegando nesse ponto de encontro, como eu falei pra vocês, a gente até pode passar reto, a gente não precisa parar necessariamente aqui. É que na costura, a hora que a gente vier costurando essa outra parte aqui, a linha vai se encontrar nesse ponto, tá? Então, ó, eu vou vir e vou até passar, ó. Cheguei no meu ponto, poderia parar aqui? Poderia, mas eu vou vir reto, ó. E faço um retrocesso aqui no final. O retrocesso, gente, é esse pontinho que vai e vem, toda máquina tem, tá? Então, a nossa costura, ela fica assim, tá vendo? Ela vai passar aqui onde a gente marcou aquele 1 centímetro a caneta, e isso aqui que sobra é a nossa margem de costura. E a hora que a gente abre o molde, olha que legal, olha como se encaixa aqui, tá vendo? Então, essa parte da cava, ela continua na mesma direção certinho com essa parte aqui que a gente juntou uma na outra. E isso aqui que sobra, ó, é o biquinho que eu falei pra vocês. Por isso que é importante sobrar esse biquinho, porque daí a gente junta as duas partes bem retinhas, bem certinho. O biquinho, ele sempre vai sobrar mesmo. A gente só faz esse desenho aqui pra gente enxergar o quanto desse biquinho vai sobrar, porque isso facilita. Agora eu vou costurar o outro lado, né, como eu expliquei pra vocês. E aí tem uma coisa. O primeiro eu costurei essa parte aqui, ó, de baixo pra cima, né, virado pra cá. E agora esse eu vou costurar com a pontinha, já começa aqui no biquinho. Por quê? Eu sempre gosto de deixar o tecido para esse lado aqui. Para dentro da máquina eu gosto sempre de deixar livre. Se eu fosse fazer da mesma forma, como eu comecei o outro, ó, de baixo para cima, o tecido ele ia ficar para cá. Eu não gosto de costurar assim, tá? Ou então eu teria que virar, ó, o molde, né, desse outro lado para poder costurar de baixo para cima aqui. Só que aí eu vou ficar com o outro lado virado para mim, que é o lado do revel, né? Não do revel, o revel é pro forro, mas esse lado do meio frente aqui. Então, eu sempre, como eu falei pra vocês, gosto de costurar com essa parte que é mais arredondada do recorte virada pra mim. Por isso que esse lado eu vou começar ao contrário, de cima para baixo, tá? E vocês vão perceber que isso vai se acontecer muito na costura com as outras partes também. Então, um lado a gente às vezes vai começar a costura de baixo para cima e o outro a gente começa de cima para baixo, é normal. Costurei as duas partes, tá? Ó, então o nosso recorte ele fica assim, só que agora a gente precisa passar, porque não dá para deixar o tecido assim levantadinho com esse volume. Mas o que eu indico vocês a fazerem? Vamos costurar primeiro tudo que a gente precisa unir, depois a gente vai no ferro e passa todo mundo junto de uma vez para não ficar indo toda hora no ferro. Algumas coisas a gente realmente precisa costurar e ir pro ferro, costura e vai pro ferro. Aqui a gente consegue deixar, fazer a parte das costas primeiro, tal, e aí depois a gente leva a frente e as costas no ferro para abrir essa costura aqui, tá bom? Agora nós vamos para a parte das costas. O que a gente precisa fazer nas costas? Unir o recorte das costas com essa parte aqui que fica pro meio das costas, certo? A mesma coisa que a gente fez na frente, que a gente tinha o recorte da frente com a parte do meio frente, a gente também tem nas costas. Então, a gente também precisa unir essas duas partes, tá? Tanto desse lado quanto desse. Só que aqui nas costas, a gente também tem essa costura no meio, unindo essas duas partes. Na frente, a gente deixa aberto, porque é onde a gente vai vestir, né? Mas nas costas, a gente tem essa costura aqui no centro para deixar tudo fechado. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, peguei aqui as duas partes que a gente vai costurar agora. Então, a gente tem o recorte das costas e essa parte das costas aqui, certo? Eu recomendo que a gente faça primeiro essa costura aqui do recorte e depois a gente costura o meio das costas, tá bom? Então, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez na frente. Eu vou desenhar aqui os biquinhos, tanto dessa parte quanto dessa, pra gente fazer aquele encontro, tá? Da mesma forma que a gente fez na frente. E aí, sempre lembrando da gente encaixar, ó, pique com pique também, para deixar a costura toda alinhada. E então, a primeira coisa que a gente faz é deixar os pares das costuras certinho, né, ó. Então, aqui, olha só o quebra-cabeça. Então, nós vamos costurar essa parte do recorte aqui, nessa outra parte. Então, vamos passar a costura aqui, certo? A mesma coisa desse lado aqui e depois, quando tiver todo mundo já costuradinho assim, a gente vai unir essas duas partes aqui, ó, fazendo aquela costura no meio, tá? Então, como eu já expliquei pra vocês, a gente sempre faz a costura olhando o avesso, certo? Então, sempre direito com direito, direito beijando direito, ó. E a mesma coisa que a gente fez na frente, a gente vai fazer aqui, tá? Antes de eu começar a alfinetar, vou desenhar os cantinhos, tanto aqui desse lado, quanto desse lado aqui, pra gente fazer a costura se encontrar. Então, eu desenhei os cantinhos aqui, ó, também com 1 centímetro, né, que aqui a gente deixou 1 centímetro de margem aqui, 1 centímetro aqui e 1 centímetro na cava. Então,
Fiz só o desenho do cantinho onde se encontra, né, onde dá essa junção aqui desses 1 centímetros, é onde a gente vai colocar nosso alfinete para encaixar essa parte aqui nessa, certo? E aí a gente também vai encaixar, ó, os nossos piques. Então eu alfinetei, ó, as duas partes aqui. Gente, é da mesma forma que a gente fez a frente, que eu expliquei para vocês, a gente vai fazer isso aqui, só que agora na parte das costas. Então para alfinetar, eu sempre alfineto primeiro, ó, barra com barra aqui embaixo, faço os piques desse lado aqui, encaixar com o desse outro lado aqui, aqui a gente tem outro pique mais para cima, e aqui a mesma história do cantinho. Então meu alfinete ele pega bem aqui no meio, nessa junção desse V, até sair desse outro lado aqui também nessa junção desse outro V que forma aqui, tá? E agora é só a gente passar a costura igual a gente fez na frente, com 1 centímetro de margem nessa parte todinha até chegar aqui em cima. E então, depois de costurado, fica assim. Eu também gosto de costurar as costas com essa parte aqui do recorte virada pra mim, pra cima, tá? E aí, ó, a hora que a gente abre, acontece a mesma coisa da frente. Olha como fica bonita aqui a nossa cava, tá? Fica toda retinha essa parte do recorte com essa aqui, não dá nenhum bico, né? Uma mais pra cá, uma mais pra lá. E aí o que sobra, essa parte aqui que tá sobrando, é da margem de costura, ó. Por isso que é importante a gente fazer aquele encontrinho aqui pra, na hora de costurar, ficar tudo bem encaixadinho. E não se preocupem, tá? Com esse excesso aqui do biquinho, né? Que ele fica sobrando, porque depois a gente pode vir com a tesoura e tirar, tá? Não tem problema algum. Então, o que nós acabamos de fazer foi costurar essa parte do recorte das costas com essa outra parte aqui, certo? Dos dois lados, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, certo? Agora, o que a gente precisa fazer? Unir essas duas partes aqui, pra gente ter aquela costura no meio das costas. Então, para fazer essa costura, é só a gente pegar um dos lados, ó, e colocar sobre o outro, sempre deixando o avesso virado pra gente, tá? E aí a gente vem ajeitando aqui, ó, já coloca o alfinete. Eu sempre gosto de colocar o alfinete aqui, ó, na ponta de baixo e na ponta de cima, pra já deixar tudo alinhado, tá vendo, ó? E daí aqui a gente vem ajeitando pelo meio. Então, quando eu vou alfinetar, eu sempre gosto de começar pelas extremidades, tanto de baixo quanto de cima, deixo isso aqui bem alinhado. E aqui a gente tinha marcado um pique, né? Então, deixo o alfinete alinhado pique com pique. E aí depois eu venho colocando outros alfinetes só para segurar, sempre tomando cuidado de deixar tudo bem ajeitadinho, tá? Ó, pontinha com pontinha. E essa costura que a gente vai fazer agora, ela é com 2 centímetros de margem, não é mais 1. A gente usou 1 centímetro para fazer os recortes, né? A junção dos recortes, tanto da frente quanto esse aqui das costas. Mas no meio das costas eu gosto de deixar um pouco mais de tecido sobrando, né? Que seria a sobra, é a margem, tá vendo? Aqui a gente tem 1 centímetro de tecido sobrando, né? Para dentro da nossa costura, pelo avesso, vai ficar escondida essa margem aqui. Mas nas costas eu gosto de deixar um pouquinho a mais, porque caso você acha que está um pouquinho apertado nas suas costas, você tem um espaço maior para soltar essa costura e deixar mais confortável aqui. Então, por isso que eu gosto de dar mais margem no meio das costas e também depois nas laterais. Então, aqui, ó, deixei uma margem maior, tá? De 2 centímetros. Então, aqui da minha agulha até chegar no meu guia, eu tenho 2 centímetros, tá? E aí, a gente sempre começa a costura, ó, com retrocesso. A gente começa e termina a costura com retrocesso, tá? E aí, é só a gente vir costurando até chegar em cima. Costura do meio das costas feita. E olha só que legal que a gente consegue enxergar bem aquele formato que a gente desenhou na modelagem, né? Que faz a curvatura realmente das costas aqui, entra um pouquinho na cintura e depois vem aqui pra baixo, ó, fazendo a curvatura, pegando essa região do quadril, né? Muito bem, então agora o que a gente vai fazer? Qual que é o próximo passo? A gente precisa ir pro ferro para passar essas costuras. Como eu falei pra vocês, a gente não pode deixar a roupa assim, com as costuras desse jeito. Ela fica com esse aspecto meio, ó, tá vendo? Levantado, meio gordinho. Roupa bem feita precisa de ferro. Então, nós vamos passar tanto essa parte das costas, tá? Que já tá praticamente pronta, como também a parte da frente, né? Que a gente fez os recortes. E o que eu indico vocês na hora de passar?
passar com as costuras abertas, ó, assim, dessa forma. Essa aqui também eu gosto de passar aberta, então abra as suas costuras no ferro. Para passar, eu vou usar, gente, um paninho, parece uma fraldinha, sabe? Em cima aqui da costura, ó, eu ajeito ele aqui, assim, com a costura aberta, e venho com o ferro por cima do paninho, porque assim não corre o risco de repente o meu tweed grudar no meu ferro. Alguns tweeds, eles podem fazer isso, sabe? Dar uma grudadinha no ferro. Então, para evitar esse problema, eu coloco esse paninho aqui e aí o ferro não fica direto no tweed. Ele vai abrir a costura, vai passar, mas não corre o risco de grudar, tá bom? Então, tem que ter um pouquinho de paciência nessa fase aqui, tá? Mas dá tudo certo. Eu gosto sempre de abrir a costura primeiro aqui pelo avesso, que eu tô enxergando o que eu tô fazendo, e aí depois eu viro a peça pro lado dela mesmo correto e passo de novo o ferro para fixar melhor ainda essa passadoria, tá? Depois de passado, fica tudo assim bem alinhado, ó. Então a gente passou tanto a parte das costas quanto a parte da frente, tá? Então, do lado direito ele fica assim e do avesso fica com as costuras, ó, todas abertas, tá vendo? Dessa forma aqui. Uma outra dica também para ajudar a assentar melhor essa costura é vocês colocarem uma pedra de mármore na costura. Como assim pedra de mármore? Quando a gente passa o ferro aqui, fica quente o tecido, certo? E aí se a gente pega uma pedra de mármore e coloca em cima da costura em seguida, o mármore é gelado e aí ele vai fazer um choque térmico aqui com a costura, né, que tá quente do ferro, e ele ajuda a assentar melhor a costura. Ela fica mais retinha. Então é uma dica muito boa, tá? Você usar uma pedra de mármore para ajudar a assentar melhor as costuras do seu casaqueto ou de qualquer outra peça também. Agora o próximo passo é a gente começar a unir a parte das costas com a parte da frente, certo? E a gente vai começar fazendo isso pelos ombros. A gente tem uma costura aqui no ombro do casaquete. Então, como que a gente faz? Deixa as suas costas assim, certinha, tá? Com o direito para você. E aí você pega a sua parte da frente e vai colocar sobre a parte das costas, dessa forma aqui. Tem que tomar cuidado para não confundir os lados, ó, e fazer isso aqui. Tá vendo? Juntar esse ombro com esse lado aqui. Tá errado, porque essa parte aqui do molde é a do meio frente. Se aqui tá o meio das nossas costas, então na mesma direção a gente vai colocar o meio da frente. Então, ó, meio costas com meio frente. Porque o que acontece aqui? Lateral da frente com lateral das costas, então fica tudo encaixado, tá? Então sempre se atentem a isso. Então a gente coloca dessa forma aqui, um sobre o outro, tá? E vamos começar costurando os ombros. Então, você vem aqui, encaixa bem certinho, coloca o alfinete, como eu já expliquei pra vocês, coloca sempre um alfinete no começo e outro aqui no fim, pra poder segurar, tá? Aí pode pôr um aqui no meio. E a gente vai passar uma costura aqui reta de 1 centímetro dos dois lados. Então, passei aqui, ó, costura com 1 centímetro de margem dos dois lados. E a gente tem, ó, o nosso casaqueto tomando forma, tá? Essa parte do ombro já tá praticamente pronta. O que a gente precisa fazer agora? Passar aqui também, tá? Porque ele fica bem levantadinho, tá? Então é sempre importante a gente passar. E eu gosto de passar os ombros com a costura aberta também. Da mesma forma que a gente fez essas costuras aqui aberta, o ombro também a gente pode vir e passar aqui, deixar ele bem retinho. Então, depois de passar os ombros, ó, nosso casaqueto vai ficando com essa carinha aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Fechar as laterais. Para fechar as laterais, a gente coloca assim, ó. De novo, ele já tá um sobre o outro, né? Que a gente prendeu ali no ombro, então já facilita. A gente só coloca, ó, uma lateral certinha com a outra. Aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa. Então, a gente tem que deixar as laterais alinhadas, tá? E aí a gente coloca os alfinetes. Então, de novo, coloca um alfinete aqui embaixo, deixando bem alinhadinho, ó, as duas laterais, né? A barra das costas com a barra da frente. A gente coloca um alfinete aqui em cima, na região da cava. E aí a gente deixou um pique aqui, que simboliza a nossa cintura. Então, a gente vem, ó, e coloca aqui o alfinete também. A gente pode colocar uns aqui para segurar. E agora a gente vai passar uma costura nas laterais,
tá? Ó, que a gente vai unir essa parte da frente, ó, com essa parte das costas, certo? Ó, a gente vai fazer isso aqui, essa costura aqui, para que o nosso casaqueto fique assim, tá vendo? E essa costura aqui, ela é com 2 centímetros de margem, tá? Porque como eu expliquei para vocês, igual nas costas, que a gente deixou 2 centímetros aqui, caso a gente queira soltar um pouquinho nas costas, a gente tem tecido para fazer isso. Então, se de repente, depois que você provar seu casaqueto, você vê que, eu acho que poderia ser um pouquinho mais largo, a gente tem tecido aqui para soltar. Então, em lateral de roupa, eu sempre gosto de deixar 2 centímetros de margem de costura. Essa costura que nós vamos fazer, gente, ela é daqui, tá? Até aqui embaixo. Não é para vocês costurarem aqui. Isso aqui é a cava, tá? E aqui vai sair nossa manga. Se a gente vem e fecha aqui achando que isso aqui também é da lateral, a gente vai fechar o casaqueto, não vai ter como colocar os braços, tá? Então, a costura que a gente vai fazer, ela é daqui, ó, do final da cava, né? Até, ó, passando pela cintura, até chegar aqui, mais ou menos na região do quadril, tá bom? Então, a gente inicia a costura sempre com retrocesso, tá? Ó. E aí, você vem girando o tecido para ir acompanhando as curvas, né? Porque a nossa lateral, ela não ficou reta. Aqui no meu caso, ela tem essa curvatura aqui, então é só você ir, ó, girando o tecido, tá? Ó. Tá vendo que eu tô girando? Olha só o movimento que eu tô fazendo com a minha mão. E aí, ele acompanha certinho essa costura que precisa ser feita. Então, chegando aqui, ó, na minha cava, ó, no comecinho, né, no final da cava, a gente dá um retrocesso. Então, já fechei aqui as laterais do nosso casaqueto e aproveitei, fui no ferro e já abri as costuras. Então, nas laterais, a gente também passa, tá, com as costuras abertas. Se a gente abrir o nosso casaqueto pelo avesso, ó, ele vai ter essa cara aqui, tá bom? Então, ó, recorte da frente, meio frente com recorte da frente, lateral, porque a gente uniu essa parte da frente com essa parte das costas, então recorte das costas, meio costas e aqui se repete tudo de novo. E aqui a gente já fechou o ombro. Desse jeito aqui, nós já conseguimos começar a provar o nosso casaqueto, porque ele tá praticamente um colete. Então, a gente já consegue vestir para ver como tá ficando. É uma parte muito gostosa, né? Porque a gente começa a ver ganhando forma, a gente fica até animada. Então, já dá para vocês provarem o casaqueto assim. Agora, nós vamos deixar o casaqueto, o corpinho dele, né, um pouco de lado, para a gente poder costurar a nossa manga. E aí, depois da manga costurada, a gente vai colocar no casaqueto, certo? Então, para manga, teve uma coisa que eu fiz aqui agora, que eu queria contar para vocês, que é o seguinte, como a gente costura e vai no ferro, né, essas marcações com Pix, eu fiz com uma caneta que ela sai com o ferro. Porém, aqui na manga, eu até usei uma caneta normal, mesmo que não sai com o ferro, e eu fiz essa marcação aqui, ó, da onde é o nosso ombro, tá, com a caneta normal, ó, dos dois lados, e aqui também é onde a gente vai encaixar com a lateral, que a gente acabou de costurar do casaqueto, tá? Por que que eu passei a caneta comum? Fiz só um pontinho aqui. Porque a hora que a gente for costurar a manga e a gente vai passar, a gente vai abrir as costuras também, pode acontecer dessas marcações saírem com o ferro, e elas são marcações muito importantes, tá? Então, não tem problema a gente fazer com a caneta que não sai, porque vai ficar por dentro essa parte, é só aqui no cantinho, então não vai aparecer, tá? Então, agora, para fechar a manga, nós precisamos fechar os recortes. Então, esses dois recortes, que eles são os mais compridos, eles vão se encaixar aqui. Então, a gente vai começar por eles. E aí, depois, vai ficar costurado assim, ó, desse jeito aqui. Fez de conta que já tá costurado. Aí, depois, a gente vai costurar esse lado nesse lado aqui, tá bom? Antes mesmo da gente alfinetar, vamos marcar os cantinhos aqui da costura, igual a gente fez nos recortes da frente e das costas. Aqui também na manga é legal a gente fazer isso nesses cantinhos aqui, porque vocês viram que a gente tem os biquinhos, né? Então é interessante a gente fazer. Lembrando que aqui é um pouco diferente, porque lá nos recortes era tudo 1 centímetro. Aqui na manga a gente tem 2 aqui e 1 na cabeça da manga, tá? Então, vou mostrar para vocês como que vai ficar o biquinho aqui no canto. Então, a gente tem que ver o ponto que esse lado aqui, né, dos 2 centímetros de margem, vai se encontrar com esse lado aqui,
que só tem 1 centímetro de margem. Então, peguei minha fita, ó, aqui no recorte são 2 centímetros, eu venho, ó, desenhando 2 centímetros, né, que é aqui que a gente vai costurar, ó. Eu até passo um pouquinho, continuo aqui, tá vendo, ó, fica assim. Então, é como se a gente fosse desenhar realmente aqui onde a gente vai passar com a linha, tá? Então, a gente faz só dessa parte aqui pra cima, porque o que interessa pra gente vai estar mais ou menos aqui. E eu venho seguindo até aqui em cima, tá vendo? Pra facilitar. E aqui na manga, na cabeça da manga, é 1 centímetro, ó. Então, eu venho desenhando o meu 1 centímetro aqui. E aonde eles se encontram, ó, tá vendo que eles se cruzaram? Eu sei que vai ser aqui que eu vou colocar meu alfinete, tá? Então, eu faço isso aqui e aqui também. E agora eu vou fazer desse lado aqui do outro recorte da manga, tanto nessa ponta quanto nessa. Então, eu já desenhei todos os cantinhos, ó, aqui, aqui. Aqui ele fica dessa forma, que aqui também é 2 centímetros, aqui é 1. Vai sobrar essa ponta mesmo de tecido que depois a gente corta com a tesoura, tá? Então, agora nós vamos começar a alfinetar para poder fazer a nossa costura. Então, como eu falei para vocês, vamos costurar primeiro essas duas partes aqui do recorte, tá? Que são as partes mais compridas. Então, aqui, ó, vocês percebem que ela é mais curtinha do que daqui até aqui, certo? Então, a gente vai começar pela parte maior. Aqui não tem erro, tá? Porque se você tentar encaixar, por exemplo, essa parte menor aqui, vocês vão ver que não vai dar para encaixar, porque realmente as medidas são diferentes, tá? Então, é só a gente vir, ó, juntar sempre o avesso virado pra gente, pra cima. Coloca aqui o alfinete, tá? Na barra, como eu explico pra vocês. Aqui a gente fez uma marcação de pique pelo meio da manga, a gente coloca também, ó, pique com pique, tá? Bem certinho, pra ajudar, pra facilitar aqui a nossa vida, tá? Ó, tá vendo que ele ficou bem esticadinho? E aí agora a gente vai lá pra ponta de cima, que é o mesmo esquema que a gente fez nos recortes. Então, nessa junção aqui que eu marquei, ó, a gente vai colocar o alfinete e a gente vai trazer até a junção desse outro lado aqui, que a gente marcou o cantinho, ó, até o alfinete sair bem aqui, tá? E aí a gente vem com o alfinete que tá aqui, ó, de baixo pra cima, pra ele sair aqui desse lado, e a gente vê que fica bem certinho aqui também, ó, a gente coloca outro alfinete nessa parte pra segurar, tá? E vai ficar com essa cara aqui mesmo, ó, se a gente vira do outro lado, fica essa ponta sobrando. Então, a gente vai passar a costura desde aqui de baixo, tá? Vindo por aqui até chegar aqui mesmo. A gente não precisa parar aqui, a gente pode seguir ela reto e vai sobrar essa ponta mesmo. Essa costura que nós vamos fazer, então, é com 2 centímetros de margem, tá? Então, eu coloco aqui dessa forma, ó, eu deixo a minha agulha aqui em cima, tá vendo? Como se ela fosse começar seguindo nessa direção aqui, para que a costura fique desde de lá de cima. Se a gente continuasse essa marcação aqui com a caneta de 1 centímetro, a gente ia ver que ia pegar bem ali. Então, eu venho desde ali de cima, ó, tá? Dou um retrocesso, e aí a minha agulha, ela vai passar por esse ponto que a gente desenhou. E aí, é só continuar com essa costura até embaixo. Então, costura feita. A hora que a gente abre a manga, olha só como ela fica bonita. Tá vendo como dá essa continuidade dessa parte com essa parte aqui? Essa ponta depois a gente vai cortar, tá? A gente pode cortar ela bem aqui, ó, rente, né, essa parte aqui, para que fique bem certinho, sem nenhuma sobra de tecido. Então, a manga, ela precisa ficar assim, não pode dar nenhum dentinho, tipo uma parte fica mais para cima, a outra mais para baixo. Ela tem que estar na mesma direção, bem bonitona assim. Então, a nossa manga, depois de costurada, ficou assim. Eu já aproveitei, já fui no ferro, abri as costuras, tá? A gente vai abrir a costura tanto dessa parte que a gente acabou de costurar, como dessa aqui que a gente vai costurar agora, tá? Então, pelo lado avesso, ela ficou assim, e aqui pelo lado direito, a gente enxerga esse recorte aqui, tá vendo? Essa ponta, a gente já pode vir com a tesoura, ó, e tirar, tá? Segura aqui bem firme. Cuidado para não cortar a manga, tá? É só cortar a manga que eu digo, essa parte aqui. É só essa parte, ó, que tá sobrando, esse excesso, o biquinho. Tá vendo? Olha só como fica bem bonitona a nossa manga. Agora a gente vai fechar o restante para nossa manga ficar tubular, igual ao nosso braço, né? Que nosso braço, ele tem esse formato cilíndrico aqui, vamos dizer assim, é o que a gente vai fazer com a nossa manga. Então, agora nós vamos fechar esse lado com esse lado. Então, é só a gente vir assim, ó, com a manga virada pra gente mesmo, e a gente dobra aqui e ela automaticamente já vai ficar do jeito certo, né, pra gente costurar com o avesso pra cima. E aí, é só a gente ajeitar aqui, como sempre, ó,
colocar o alfinete bem certinho, vendo se tá tudo certo aqui. Tem um pique aqui pelo meio, a gente também coloca pique com pique, tá? E agora aqui em cima é o mesmo esquema dos cantinhos, então a gente coloca o alfinete aqui nesse encontro das margens de costura, ó, ele vai passar desse lado, a gente vem com o alfinete até ele chegar aqui no encontro dessa outra parte da manga, vem com o alfinete, ó, de baixo pra cima, junta aqui, de baixo pra cima e prende essa parte. Então, ó, já coloquei alguns alfinetes pelo meio também pra deixar tudo bem esticadinho. Vai ficar assim, tá vendo essa parte aqui? Se a gente virar do outro lado, ó, a gente vê que tá sobrando também um pouquinho de tecido aqui, é normal, tá? E agora é só a gente costurar, então, desde aqui de baixo até aqui, chegando nessa parte aqui de cima. Então, depois de costurar essa parte do recorte e passada, né, de novo, eu costuro e abro a costura no ferro, ó, então do avesso ele fica assim, e pro lado direito fica assim. Essa parte aqui, ó, ela também se encaixa direitinho, tá? No contorno, e aí vai dar também essa sobrinha de tecido, não tão grande como do outro lado, mas a gente pode vir, ó, e tirar aqui. E aí fica bem a curva bem certinha, ó, tá vendo? E a manga agora a gente também consegue, ó, até vesti-la no nosso braço, tá vendo, ó? Pra já ir vendo como ela tá ficando. Então lembra que eu falei pra vocês, ó, que ela dá uma sobrinha mesmo, porque não pode ficar agarrada no nosso braço, então essa sobra vai dar conforto pra gente. Então até o momento nós temos essa parte do casaqueto, que é tipo um colete, porque ainda não tem as mangas, né, então tá no formato de colete, e a gente acabou de costurar as nossas mangas. Agora, o que a gente precisa fazer? Encaixar as mangas aqui na nossa cava, certo? Ó, então, a gente tem a cava da parte da frente e temos também a cava aqui da parte das costas. E como vocês podem perceber, já tá fechado, tá uma coisa circular aqui, assim como a nossa manga, ela também está circular. Então, nós vamos colocar a manga já fechada com essa parte também já fechada aqui na lateral. Então agora nós vamos basicamente costurar essa parte aqui, ó, da manga, da cabeça da manga, tá? Vamos encaixar essa parte aqui na nossa cava. Então aí a gente vai ter esse visual aqui depois de costurado, todo bonitinho, mas é só para vocês entenderem que a gente vai costurar aqui nessa parte. Só que a gente precisa se atentar a algumas coisas importantes. Primeiro, que tem o lado certo da manga, porque como vocês sabem, aqui a gente tem a cava da frente, aqui a cava das costas e elas são diferentes. Quando a gente traçou a modelagem da manga, a gente também percebeu que a gente tem a parte que fica para frente e a parte das costas. Então a gente precisa encaixar certinho aqui. Então tem o lado certo para a gente encaixar a nossa manga. E eu já vou explicar para vocês como a gente vai identificar frente, né, a manga, a parte da frente da manga com a parte da frente da cava, certo? Mas tem outros dois pontos importantes aqui. Essa marcação que a gente fez aqui, que eu até falei para vocês, passem uma caneta que não saia no ferro, né? Essa marcação representa o meio, aonde a gente vai encaixar com o nosso ombro. Então essa marcação aqui, ela vai se encaixar com essa costura que a gente fez no ombro. Então, essa marcação aqui, nós vamos encaixar depois, ó, seguindo essa costura, tá vendo? Elas têm que se encontrar nessa região aqui, que fica, ó, bem no nosso ombro, tá? Então, a gente sabe que essa parte vai ficar voltada para essa parte aqui da costura do ombro. E nós fizemos também essa marcação aqui na modelagem, né? Porque esse ponto aqui, nós vamos encaixar com a lateral do nosso casaqueto, tá? Então, a hora que a gente for encaixar a manga, vou fazer assim só para ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Então, essa nossa costura aqui da lateral, ela vai encaixar aqui com esse ponto da nossa manga, tá? Como eu expliquei para vocês, parece que a manga, ela fica meio... não é torcida, a gente gira a manga para ela encaixar melhor. Na verdade, quando a gente já encaixa esse ponto aqui na lateral, a gente já faz esse giro. O que significa esse giro? Na verdade, como eu expliquei para vocês já, blusas, enfim, algumas outras peças, nós fazemos a costura da manga encaixar com a costura da lateral. E aqui no caso da manga de alfaiataria, não é dessa forma, a gente não vai encaixar essa costura aqui com a lateral, porque o que a gente vai encaixar com a lateral é esse pontinho aqui, por isso que dá a sensação como se a gente tivesse girado um pouco a manga para cá,
para que essa parte encaixe na nossa lateral. Então aqui, no nosso casaqueto pronto de exemplo, não vai dar pra gente enxergar, né, o ponto aqui do ombro, porque ele tá escondido aqui por dentro, então a gente não vê, mas a gente vai encaixar aqui. E esse recorte que eu acabei de explicar pra vocês, ó, é o seguinte, aqui mais pra cima tá o recorte, tá vendo? Ó, a costura tá bem aqui. E a nossa lateral, olha só, ela vai encaixar com aquele ponto, né? A lateral tá bem aqui, a costura. Então a gente não enxerga o pontinho porque ele também fica escondido por dentro, mas é só para vocês verem que a costura da lateral ela vem aqui, mas para aqui não tem costura aqui na manga, porque na verdade a costura ela tá um pouquinho mais para cá, tá? Porque a gente não encaixa a costura, a gente encaixa aquele ponto, por isso que parece que a manga foi girada, ó, como se a gente tivesse girado para cá e a costura veio parar um pouquinho aqui para cima. E isso faz toda a diferença, é muito importante. Se você tentar colocar sua manga com essa parte aqui da costura aqui, nesse caso não vai vestir bem, tá? Então isso é um ponto muito importante de ser explicado. E aí, só para finalizar aqui a explicação, a outra parte do recorte, ó, ela fica jogada para as costas. Então, o meu recorte ele tá bem aqui, tá? E ele termina aqui mais ou menos no meio da cava. Então a gente fica com um recorte para frente da manga, que ele passa aqui quase embaixo do braço, né? E o outro recorte, que é o recorte maior, que foi o primeiro que a gente costurou, que a gente uniu, que é o mais comprido, a gente deixa ele virado para a parte das costas. Antes da gente colocar a manga no casaqueto, a gente precisa fazer uma coisa aqui que é muito importante, que é embebedar a manga, fazer um embebido. O que significa isso? Aqui, nessa parte da cabeça da manga, nós precisamos passar uma costura, uma linha, para franzir essa manga, porque aqui, ó, ela tá bem esticadinha, certo? A hora que a gente passa essa costura, a gente vai lá na máquina fazer isso. Então é bem aqui, ó. Aqui tá o meu ombro, certo? A marcação do ombro. Então a gente pode fazer esse embebido, ó, daqui mais ou menos até mais ou menos aqui assim, ó. Deixa eu medir para vocês essa distância para vocês terem uma noção. Então eu coloquei, ó, mais ou menos 11 centímetros, tá? Do meu ombro para cá. E aqui também, vamos ver quanto que deu. Ó, 11,5, quase 12. Tá tudo certo, tá? Então pode ser mais ou menos isso, tá? Daqui do seu ombro para cá, deixa uma marcação, deixa esse espaço mais ou menos de 11 a 12 centímetros. E do outro lado faz a mesma coisa. Nesse espaço aqui, que a gente fez essa marcação, ó, a gente vai passar uma costura. Primeiro uma linha reta com o ponto mais largo da sua máquina, porque quanto mais largo o ponto, mais frouxo ele fica. E quando o ponto fica frouxo, ó, a gente vai passar daqui, vai começar com esse ponto daqui, passando por aqui, até chegar aqui. Quando a gente passa esse ponto frouxo na máquina, o ponto vai ficar grande, vai ficar aberto mesmo. Aí, a hora que a gente puxa essa linha, ela começa a franzir aqui a manga. E aí a manga, ela diminui um pouco de tamanho, porque lembra que a nossa manga, nesse meu caso aqui, ela está 2 centímetros maior que a minha cava. Então, quando a gente passa essa costura de embebido, a gente diminui um pouco o tamanho da manga para que ela se encaixe perfeitamente na nossa cava. E também, quando a gente faz isso, a gente deixa a manga mais assim, nesse formato, encaixando melhor no ombro. Eu vou fazer uma manga assim e vou deixar outra assim para vocês verem a diferença que dá. Porque isso aqui, gente, ele facilita muito, tanto pra gente encaixar na hora da costura, quanto também para a medida da manga ficar certinha na cava e não ficar sobrando manga, né? Então agora nós vamos na máquina e vamos passar uma costura, tá? Como eu expliquei para vocês, daqui passando por tudo aqui. Qual que é a distância que eu vou deixar? Eu vou deixar um pezinho, um pé calcador, tá? Quase 1 centímetro mais ou menos aqui, porque essa parte da manga nós deixamos 1 centímetro de margem, tá? Essa costurinha que eu vou passar, eu quero que ela fique pra dentro desse 1 centímetro de margem, tá? Não quero que ela fique aparecendo pra fora. Então, eu vou fazer dessa forma aqui. A primeira coisa que eu fiz, então, foi regular meu ponto. A minha máquina, o maior ponto que eu tenho é o 5. Algumas máquinas também vão chegar até o 5, talvez pode até passar.
Ou a minha doméstica, ela chega até o ponto 4. Então, vai no maior ponto que tem na sua máquina, porque a gente precisa dele grande, dele largo. E aí, outra coisa importante antes da gente começar a fazer essa costura é você deixar a linha sobrando aqui, ó. Tanto da parte de cima da máquina, quanto da bobina que sai por baixo. Então, deixa um pedaço de linha sobrando, porque é por esse pedaço de linha que a gente vai conseguir puxar depois essa costura e franzir. Então, eu coloquei aqui, minha agulha, ela vai começar nessa marcação que eu fiz, coloquei o meu pezinho, né, o calcador, ó, paralelo aqui a essa parte da manga, tá? Vai ter essa distância aqui, que é menor que 1 centímetro, e nessa costura a gente não faz retrocesso, porque se a gente fizer o retrocesso, a gente vai prender a linha, e a gente quer que a linha fique solta para poder puxar. Então, é simplesmente você começar, ó, fazer uma costura seguindo aqui o formato da manga, ó. Então, você vem girando, ó. Vem girando até chegar nessa outra marcação que a gente fez. Quando chegar no final, também não faz o retrocesso, tá? Ó, e a gente também precisa deixar aqui um pedaço de linha, tá? Então, vou puxar aqui, ó. Tá vendo? Deixa um pedaço de linha sobrando e aí sim você vem e corta aqui. Agora, o que que a gente faz? A gente vai pegar uma das linhas, porque a linha, ela sai dos dois lados aqui da manga. A gente tem uma linha aqui por dentro, ó, tá? Que é aqui onde a gente enxerga pelo lado da entretela, e tem a linha que sai, que aqui a gente nem vai enxergar, que ela tá bem da cor do tecido, mas ela sai para esse lado aqui. Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó, só uma, tá vendo? De dentro do que a costura que a gente enxergou fazendo, e aí é só você vir, ó, e começar a puxar essa linha, é só puxar mesmo. Na hora que eu puxo, olha como ele já vai fazendo um franzidinho. E aí você vem, ó, puxando esse franzido, vem ajeitando ele aqui mais para a região do ombro, ó. A gente vai deixar ele concentrado mais aqui nessa região, que é bem o topo do nosso ombro mesmo. Então, a gente pode vir puxando aqui, ó, desse lado, e depois a gente faz a mesma coisa do outro lado, ó. Vem puxando, vem ajeitando, tá? Porque o franzido, gente, olha só a diferença de um lado para o outro, acho que dá para ver. Ele já vem formando como se fosse uma casquinha, assim, ele vem virando o tecido para dentro. Só que ele não tá deixando, ó, formar pregas. Então, assim, você vê que parece que ele tá liso, porque ele não tá encavalando, assim, ó, um tecido no outro. Isso não pode acontecer, porque senão, na hora da costura, vai formar uma preguinha. Ele tem que, ó, ajeitar a costura, ele fica um franzido, mas sem encavalar um tecido no outro. E aí, a gente vem aqui desse outro lado, com a linha aqui desse lado, ó, puxa ela, e você faz a mesma coisa, ó, puxa desse lado aqui, ó, conforme você vai puxando, ele vai franzindo, e aí você segura aqui, ó, e vem puxando esse franzido aqui mais para perto do ombro. E façam isso, gente, delicadamente, tá? Não puxa com tudo essa linha, senão ela pode estourar. Se a linha estourar, você vai ter que ir na máquina e passar tudo de novo, tá? Porque a linha, ela precisa estar inteira aqui. E nós vamos costurar a manga com essa linha também. E por que que a gente faz a costura com essa linha aqui? A gente só vai tirar essa linha no final, por último, porque a hora que a gente for encaixar a manga na cava, se a gente perceber que precisa franzir um pouco mais, a gente ainda tem a linha para poder puxar. Ou se a gente perceber que a manga ficou muito pequena para cava, a gente tem como, ó, vir e soltar. Tá vendo, ó? Vou soltar aqui para vocês verem, tá franzida? A gente vem, é só esticar de novo, ó, ele volta para o tamanho original que tava. Então, se você quiser soltar, é só você puxar, que a manga estica. Se você quiser apertar a manga, é só puxar a linha para que ela faça o franzido, tá vendo? E aí você vem ajeitando. E quanto de franzido eu preciso fazer? Como que eu sei? Eu recomendo que vocês façam, ó, de leve, assim, tá vendo que não formou a dobrinha? Ó, vou virar aqui por esse lado, acho que dá pra vocês enxergarem melhor. Ela forma aqui um franzidinho, mas é como eu falei pra vocês, eu vejo que aqui, ó, o ponto tá reto. Se eu passar uma costura reta aqui, ela não vai encavalar um tecido no outro. O que não pode acontecer é encavalar desse jeito, ó. Eu vou fazer ele bem franzido, só pra vocês entenderem isso que eu falo de encavalar, ó. Seria ficar assim, ó, tô puxando, ó, eu puxei bastante aqui, vocês percebem que realmente, ó, começa a encavalar um tecido no outro. E isso não pode acontecer, porque a nossa manga no casaqueto, quando a gente olha, ela é lisa, né? Então, o nosso franzido tem que ser suave, é realmente só para encaixar melhor a manga.
Quando a gente está fazendo uma roupa que propositalmente a gente enxerga esses franzidinhos, que a manga realmente tem esse efeito franzido, aí sim a gente tem que fazer dessa forma, tá? A gente tem que deixar o franzido bem apertadinho para que forme esses gominhos assim. Mas não é o caso do modelo do nosso casaqueto. O nosso casaqueto, a gente não enxerga isso do lado de fora. Ele é mais natural, ele é mais liso, reto. Então aí, ó, é só a gente vir e ajeitando. E também, gente, a hora que a gente for encaixar a manga, a gente consegue controlar esse franzido, ó, que eu tô soltando ele. Então você consegue, na hora que a gente for encaixar os pontos, então encaixar esse ponto no ombro do casaqueto, aquele outro aqui, a gente vai sentindo se a gente tem que apertar um pouco mais esse franzido ou soltar um pouco mais para que ele encaixe na manga. Eu fiz só esse lado da manga e agora a gente precisa fazer do outro lado a mesma coisa, mas só para vocês verem a diferença. Olha como a manga sem o franzido fica e como a manga com o franzido ou embebido, né, que é o que a gente fala, fica. Olha a diferença. Olha como essa aqui, gente, parece que ela já faz a curva do ombro, tá vendo? Ela encaixa melhor no corpo. Olha como fica bonita. Então, esse truquezinho de passar essa costura de embebido, ele ajuda demais também a manga ficar mais bonita, além dela encaixar melhor na cava, porque automaticamente, da gente franzir, a gente diminui um pouquinho o tamanho da manga, né? E ela vai encaixar certinho na nossa cava. Então, agora, a gente já pode começar a encaixar as mangas aqui no nosso casaqueto. O que a gente precisa fazer primeiro? Deixar todo mundo do lado direito, desse jeito aqui, tanto o casaqueto quanto as mangas, certo? E aí, como eu expliquei pra vocês, a parte da manga que tem o maior recorte, ó, que é esse aqui, ó, esse aqui é o meu maior recorte, né? Esse recorte maior, ele fica pro lado das costas do casaqueto, como eu mostrei pra vocês no meu casaqueto off-white. E a parte que tem esse recorte menor, que fica quase perto embaixo da manga, a gente vai enxergar pro lado da frente. Então, para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o casaqueto e vou colocar com as costas viradas para cima, as costas viradas para mim, tá? Desse jeito aqui. Como eu sei que o maior recorte ele fica pro lado das costas, então eu pego minha manga, ó, vejo aqui tá o maior recorte, pego a outra, procuro o recorte maior, ó, tá aqui, o maior recorte tá aqui, certo? Então deixei isso aqui ajeitado na manga. Agora é só a gente encaixar do lado certo, porque a gente vê que as nossas mangas elas são espelhadas, certo? Porque uma manga é pro lado esquerdo e uma manga é pro lado direito. E aí a gente precisa encaixar exatamente a manga do lado dela correspondente no casaqueto. Só da gente fazer assim, deixar o lado maior aqui, né, das costas, voltado pra gente, com o casaqueto também estando do lado das costas, a gente automaticamente já encontra o lado de cada manga. Se eu fosse simular primeiro aqui, né, a minha manga antes de alfinetar, ó, eu vou colocar esse lado aqui e vou colocar esse lado aqui. Dessa forma, olha só, eu vejo que meu casaqueto tá com o lado das costas aqui virado para mim, o recorte maior desse lado também tá para mim e desse lado também. E aqui eu vejo que eles se encaixam, ó. Então, esse lado aqui da cabeça da manga, ele tá se encontrando com a cava. Se eu tentasse encaixar esse lado aqui desse outro lado, ó, a parte do recorte maior tá aqui, certo? A gente tem que mantê-la assim porque o recorte maior aparece nas costas. Então, se eu tentasse levar esse lado aqui, ó, ele não ia encaixar na minha manga, no meu casaqueto, quer dizer. Se a gente coloca a manga de assim, ela não encaixa, porque aqui tá fechado, né? Então, a minha cava do casaqueto tá aqui, essa parte da manga tá pra cá, então não vai encaixar, não tem como. Então, automaticamente a gente já entende que esse aqui é o lugar correto dessa manga e esse é o lugar correto dessa. E outra coisa também que a gente pode observar para ver se tá tudo certo é que na manga a gente fez aquelas marcações do ombro, né? Ó, aqui, minha marcação, que essa parte da cabeça da manga, esse ponto se encaixa com a costura aqui do casaqueto do ombro. Então, só de eu colocar assim, eu vejo que elas estão mais ou menos se encontrando já. E aqui embaixo a gente tem aquela marcação também, cadê? Aqui, que é onde encaixa esse pontinho com a costura da lateral do casaqueto. Então, também, só da gente colocar aqui, automaticamente a gente percebe que eles estão se encontrando. Então, primeiro, a gente faz essa simulação para a gente descobrir qual lado da manga pertence a qual cava aqui do casaqueto, certo? E agora sim a gente pode começar a alfinetar. Porém, a gente não vai alfinetar assim, ó, desse jeito aqui, porque senão a costura não vai ficar legal, certo?
Vou mostrar pra vocês como que a gente faz para encaixar certinho a manga pra gente alfinetar aqui no casaqueto e fazer a costura. Eu vou começar então por esse lado aqui, tá? Vou deixar essa outra manga no cantinho por enquanto e vou focar nesse lado aqui. O que a gente precisa fazer então para alfinetar? A manga, ela vai ficar do lado direito dela certinha, bonitinha, como ela tem que ser, tá? Então deixa sua manga assim, do jeito que ela tá. Agora, esse lado aqui do casaqueto, que é onde a gente vai encaixar, né? Esse lado da cava, o que a gente faz? A gente coloca ele, só esse lado aqui, ó, do avesso. Vira o seu casaqueto desse lado e deixa ele com o avesso virado para você. Então fica a manga do lado direito certinho e o lado da cava no casaqueto do avesso. Só que ainda assim não dá pra gente simplesmente, ó, encaixar aqui e sair alfinetando a manga, porque também não vai encaixar, vai ficar o lado direito pra cá, com o avesso pra cá, então não funciona dessa forma. Então, como que a gente resolve isso? Aqui a gente tem esse buraco da cava, certo? Porque daqui é onde sai o nosso braço, então é daqui que a nossa manga vai sair também. O que a gente precisa fazer? Para encaixar a manga certinho, a gente vai colocar a manga passando por dentro desse buraco. Então, pega seu casaqueto, ó, coloca a mão aqui para você deixar esse buraco da cava livre, assim, aberto. E aí você pega a sua manga, ó, aqui tá a cabeça da manga e aqui tá a barra da manga, que vai sair nossa mão. Pega primeiro a barra, ó, começa passando a manga por dentro do buraco pela barra. Então eu vou pegar ó, a barra da minha manga e vou passar aqui por dentro, ó. Joga realmente a manga aqui por dentro do casaqueto, como se o buraco da cava fosse a porta pela qual a sua manga vai passar, ó. E coloca a manga aqui, até você ver que ela chegou aqui. Só que agora a gente precisa ajeitar essa manga aqui, porque não dá simplesmente pra gente passar, ó, e, tá vendo? E alfinetando ela aqui de qualquer jeito, porque tem os pontos de encontro correto aqui pra gente deixar a manga no lugar certo. Então a gente precisa ir girando a manga aqui, ó, para ela poder se encaixar. E só da gente fazer isso, ó, vou girar aqui mais ou menos, só para vocês verem. Agora a gente vê que tá dando certo, vai dar certo a costura, porque eu tenho o direito da manga com o direito do casaqueto se beijando, né? E o avesso tá voltado para mim, tanto aqui do casaqueto, quanto se eu olhar pelo lado da manga, o avesso da manga tá para mim, que é aquele esquema que a gente sempre faz, né? De costurar pelo lado avesso e direito com direito se encontrando. Então aqui tá tudo certo. O que a gente precisa fazer agora é fazer aqueles pontos se encontrarem. Então aqui na cabeça da manga a gente tem, ó, aquela marcaçãozinha que ela tem que se encontrar com essa costura aqui do ombro. Então eu venho, ó, procuro aqui essa minha marcação e coloco ela aqui, ó, com a marcação não, com a costura do meu ombro, ó. Encaixo aqui. Aqui eu tô acertando esses pontos com o casaqueto virado para mim. Eu acho mais fácil a gente alfinetar e também costurar olhando pela manga, ó, por dentro da manga. Então eu só virei aqui, ó, para ficar com a manga virada para mim. Eu tava assim, com o casaqueto assim, ao invés de eu começar a alfinetar olhando o casaqueto, eu quero alfinetar olhando para a manga. Então eu só viro aqui, ó, para você enxergar a manga, que eu acho que fica mais fácil. Então aqui eu tenho o meu ponto do ombro, eu venho com o meu alfinete, ó, coloco o alfinete aqui, passando por ele, ó, ele vai sair desse outro lado, eu pego esse lado do alfinete que saiu e coloco ele bem aqui, ó, na costura do meu ombro, tá vendo? E faço ele sair desse outro lado, ó, e aí eu só venho de novo com o alfinete, ó, pegando tudo de baixo pra cima e prendo aqui. Então essa parte do ombro, ó, ela já tá presa, já tá toda encaixada. E então depois que a gente encaixou esse ponto aqui de cima, né, que é a cabeça da manga com a costura do ombro do casaqueto, a gente tem aquele outro ponto aqui por baixo, ó, aqui, pra gente encaixar com a lateral, a costura da lateral do casaqueto. Então, olhando de assim, do jeito que tá, eu tô com o casaqueto virado pra mim. Eu quero fazer isso com a manga virada pra mim, como eu expliquei pra vocês que eu acho mais fácil. Então, eu vou virar aqui, ó, porque daí automaticamente eu já fico com a manga virada para mim, o pontinho aparece para mim, de frente para mim. E aí, esse ponto aqui, eu vou colocar o alfinete nele, igual a gente fez com o ombro, ó, então eu vou colocar o alfinete aqui. Esse ponto, ele precisa se encontrar com a costura lateral do casaqueto, ela tá aqui, ó, já tá certinha aqui a minha costura. Então eu venho, passo o alfinete aqui, ele sai desse outro lado, eu junto bem certinho, tá? Pego todas essas duas camadas de tecido e venho com o alfinete de baixo para cima, ó, prendendo todo mundo aqui, tá? E fica bem certinho.
Então, a gente deixou preso aqui, né, que é com relação à costura da lateral do casaqueta, essa parte se encaixando aqui, e aqui em cima, que é essa parte da manga que se encaixa com o ombro, certo? E agora a gente precisa prender essa parte da manga aqui nessa parte da cava e esse lado também, que são as únicas coisas que estão soltas ainda no nosso casaqueto, né, com relação à manga. Então agora é só a gente virar ajeitando, por isso que é importante sempre a gente começar a organizar isso por esses dois pontos, porque daí automaticamente, ó, o restante ele já sai encaixado aqui. A gente só precisa agora virar alfinetando bem certinho e aí você vai sentindo se você precisa soltar o seu franzido ou apertar mais o seu franzido aqui. Então, eu vou alfinetando tudo, vem ajeitando bem certinho, tá? Ó, essa parte aqui com essa parte, ó, deixa bem retinho. E aqui, quando vai chegando no franzido, ó, a minha, eu tô sentindo que tá bem certinho, ó, tá bem encaixado. O que que não pode acontecer? Se você vê que a sua manga, ela tá sobrando muito ainda, ela vai ficar maior com relação a essa parte do casaquete. Então, você vem e puxa. Ou pode acontecer de a sua manga também, da sua parte aqui do casaquete, ela estar sobrando. Você, na hora que você tenta encaixar, você vê que o casaquete ele tá maior, tá sobrando, a manga ela tá mais apertadinha, então você tem que soltar um pouco o franzilho da manga para que ela se encontre, né, encaixe as medidas e fique tudo bem certinho. Então não tem muito segredo, gente, é literalmente você tentar encaixar a sua manga, ó, para que todas, ó, tá vendo que aqui parece que a minha manga ela tá mais esticadinha e aqui parece que tá sobrando, ó. Então eu vou soltar um pouco a minha manga aqui, ó, bem pouquinho. Ó, olha agora como parece que eles estão se encaixando melhor, tá vendo? Então é isso, você vai sentindo e vai arrumando com os próprios dedos, tá? E aí vai alfinetando para que fique tudo bem certinho, tomando cuidado para não formar aqui nesse franzido, para que o tecido não fique encavalado, para não formar pregas, porque a nossa costura da manga, ela é bem lisinha, tá? Não tem essas pregas, ó. Vem ajeitando, vai sentindo como que tá ficando, tá? E vai alfinetando em todo esse contorno aqui da manga. Então, depois de tudo alfinetado, ó, a manga fica toda presa, tá? Lembrando que aqui o meu alfinete eu coloco com a manga, parte da manga virada para mim, tá? Para facilitar. Aqui desse lado do casaquete, ó, eu não enxergo a cabecinha do alfinete, tá? Só enxergo esses pedacinhos aqui, porque como eu falei, a gente alfinetou olhando por dentro da manga. E aí, para você ter mais segurança que tá tudo certo, ó, se você quiser virar o seu casaquete, olha só que legal, a gente já vê meio que a manga presa aqui no casaqueto. Então aqui eu percebo que a minha costura maior, né, que aparece na manga, ela realmente tá pro lado das costas, que eu tô aqui com as costas na frente. E quando a gente vira de frente, olha só, a gente percebe que a outra costurinha, que é a costura menor, né, ela fica realmente virada pro lado da frente, então tá tudo certo. Então agora, ó, é só a gente virar aqui de novo, ó, e automaticamente a gente já chega aqui na manga certinho pra gente costurar. E agora a gente pode ir na máquina e passar uma costura circular aqui, ó, com 1 centímetro de margem. Já vou mostrar pra vocês. Se você quiser, você pode já preparar, alfinetar o outro lado da manga aqui nessa cava que falta, tá? Porque tudo isso que eu expliquei pra vocês agora, que a gente fez aqui desse lado, a gente também precisa fazer desse lado aqui. E também a hora que nós formos costurar o forro, esse mesmo processo aqui de encaixar a manga é o que a gente vai fazer para encaixar a manga do forro. É a mesma explicação, a mesma coisa, tá? Então, se você quiser, para aproveitar que já vai estar na máquina, já deixar os dois lados certinho, alfinetado, você pode, ou então você faz primeiro um lado, vê se deu tudo certo, depois vem e coloca o outro. Mas o processo para encaixar a manga aqui no casaqueto é esse, é o mesmo para todo mundo aqui. Então agora nós vamos costurar a nossa manga com 1 centímetro de margem, ó, já deixei aqui certinho meu 1 centímetro, e não se esqueçam de voltar o ponto do tamanho normal que vocês estavam costurando o casaquete, porque a gente deixou o ponto maior para poder fazer aqui esse franzido, agora a gente precisa voltá-lo ao normal. O meu eu tô usando o ponto 2,5 aqui, tá? Para ficar bem certinho. E aqui, como é circular essa costura, a gente pode começar essa costura basicamente de qualquer ponto que a gente queira, porque ele vai se encontrar uma hora, a gente vai passar por cima dele de novo, né? Quando a gente estiver chegando no final. Mas eu gosto sempre de começar aqui por baixo, ó, perto da lateral, sabe? Embaixo do braço. Então eu venho aqui, ó, ajeito a minha manga.
posiciono certinho. Não precisa necessariamente dar retrocesso aqui, porque a hora que a gente, como é em círculo, é como eu falei pra vocês, a nossa costura automaticamente ela vai voltar pra cá. A hora que ela voltar pra cá, a gente pode fazer o retrocesso depois, tá? Porque automaticamente ela já vai passar por cima uma linha da outra aqui. Então, vamos começar. Então, ó, aqui você vai girando, vai tirando o alfinete, vai fazendo devagar, vem sentindo, ó, aqui com o dedo por baixo, ó, se você tá esticando bem, se não tá engruvinhando nada. O dedo, gente, ele é muito importante, ó, pra você sentir como que tá ficando, se não tá prendendo nada. E vem girando, ó, a manga aos poucos, tá vendo? Olha o movimento da minha mão, como eu faço. Eu vou tirando o alfinete, eu fico aqui, ó, ajeitando o tecido e fico com o dedão ajeitando o tecido aqui embaixo para não engruvinhar. E sempre devagarinho, ó, vem girando. Agora aqui tá chegando mais perto, ó, daquela parte que a gente franziu. Então sempre tem que tomar o cuidado, ó, para não formar gominhos, tá? Sempre vem ajeitando, ó, com os dedos. Ó, abre aqui com os dedos para não fazer nenhuma preguinha. Se você sentir que vai dar uma preguinha, ó, puxa, ajeita devagarinho. E agora, eu tô quase chegando na minha costura inicial de novo, ó. Olha aqui minha costura já aparecendo aqui. Então, eu venho, sempre levanto o pezinho quando tiver margem de costura para não ficar embolado, a margem não dobrar, tá? Deixa sempre esticadinho. Ó, eu venho e eu passo por cima um pouquinho dessa linha que a gente já costurou, ó. Tá vendo? E aí sim, depois eu faço o retrocesso aqui. E tá pronto. E aí depois que vocês costurarem, sempre observa se ficou tudo certo aqui, ó, se não deu nenhuma preguinha, tá vendo? Dá uma olhada. Ó, aqui tá lisinha a minha manga, tá vendo? Não deu nenhuma preguinha. Essa linha agora que a gente fez, né, do franzido, a gente já pode tirar, tá? Mas sempre observa primeiro se tá tudo certo, se não engruvinhou, não formou nenhuma preguinha, para daí você já consertar. O momento de consertar é agora, tá? Que é o melhor momento de fazer isso. Nós estamos com o casaqueto na parte de tweed praticamente pronto, a estrutura dele, já dá até para vocês provarem assim, para já, né, ir matando a curiosidade de como tá ficando. Mas antes da gente começar a montar o forro agora, eu já quero deixar tudo aqui pronto. E o que tá faltando aqui? A gente colocar a ombreira agora. Então, só recapitulando, como eu já expliquei nas aulas, a ombreira que eu vou utilizar é essa aqui, que ela é de algodãozinho, ela é tipo um feltro, tá? É um par, né, porque vai um para cada lado aqui. E ela é mais gordinha aqui, bem no meio, e ela vai afinando aqui nas laterais. Tanto que no molde a gente fez exatamente esse acréscimo de medida aqui, já para ser colocada a ombreira depois. Então a gente já programou a modelagem para receber a ombreira. Agora eu vou encaixar a ombreira aqui no casaqueto para vocês verem como que a gente vai fazer e depois a gente vai na máquina. Se você tiver máquina caseirinha, que às vezes você sente que ela não tem muita força, fica muito tecido grosso junto para costurar, porque realmente aqui dá um certo volume, né? O tweed ele já é grosso e aí a ombreira ela também tem um certo voluminho, pode ser que fique um pouco chatinho de costurar dependendo da máquina que você tem, mas aí você consegue dar os pontinhos à mão também, que dá tudo certo. Então, para facilitar, vamos colocar o nosso casaqueto aqui no avesso, tá? Porque a gente vai pregar essa ombreira do lado avesso, vai ficar por dentro, tá? Então, a gente deixa aqui o nosso casaqueto, tá? E a ombreira nós colocamos no ombro, né? O nome já diz, ombreira. Então, ela vai ser colocada aqui, nessa costura que a gente fez, de um lado e do outro. Eu vou explicar o processo da colocação da ombreira desse lado aqui, mas aí depois vocês fazem igualzinho do outro lado, tá? Então, eu tô com a minha ombreira aqui, essa parte maior, mais gordinha, ela vai ficar aqui, ó, voltada pro nosso braço, pra nossa manga, porque aqui no nosso ombro, olha só, a gente tem a costura do ombro aqui, certo? Aqui é o decote, aqui sai a nossa cabeça, e aqui sai o nosso braço, a gente acabou de fazer essa costura da manga. Então, a parte mais gordinha da ombreira, ela fica voltada, ó, para a manga, desse jeito aqui. E aí, a gente precisa centralizar mais ou menos, né, a partir do ombro,
metade da ombreira para cá, do ombro, e metade da ombreira para cá. Se você quiser, você até pode, ó, dobrar aqui no meio, para ver mais ou menos onde tá dando o meio da ombreira, ó, aqui. Coloca aqui, só para você deixar tudo bem centralizado, e coloca um alfinete para segurar. A costura que nós vamos fazer, gente, vai ser usando essa margem de costura que a gente acabou de fazer na costura da manga, ó. Então, aqui, esse 1 centímetro que a gente usou para costurar a manga aqui no corpinho, é onde a gente vai costurar a nossa ombreira. Então, a costura da ombreira, ela vai passar aqui, ó, tá? Porque se a gente costurar ela mais aqui para cá, a gente vai acabar pegando o corpinho do casaqueto. Então, ela fica presa nessa margem de costura de 1 centímetro. E aqui vocês podem reparar que o comecinho da ombreira, ó, é mais fininho, então ela começa em nada, né? Então a gente põe um alfinete aqui e aí ela vai ficando gordinha gradualmente, ó. Deixa eu até ajeitar melhor aqui o meu... Vou até pôr assim, fica mais fácil. Então ela fica gordinha bem aqui no meio e aí ela vai afinando de novo até chegar aqui do outro lado bem fininha também. Então ela fica assim, ó, presa, tá? A parte mais gordinha, mais grossa dela, na margem de costura aqui da manga que a gente acabou de prender. Então, aqui tá o meio do nosso ombro, né? A parte das costas e a parte da frente. Então, a ombreira fica assim. Então, primeiro a gente coloca, a gente vê mais ou menos metade da ombreira, coloca metade pra cá do ombro, metade pra lá, tá? Vem acertando bem certinho aqui, coloca o alfinete. A costura que a gente vai fazer vai ser uma costura aqui, ó, na margem, tá? Começando aqui e vindo, passando por tudo isso aqui, terminando aqui desse lado. E aí, depois, ó, dessa forma, ela só vai ficar presa aqui na cabeça da manga, certo? Depois, a gente pode vir e dar um pontinho aqui, ó, prendendo essa parte aqui, essa parte da ombreira, nessa margem de costura do nosso ombro, ó, porque daí ela fica presa aqui também. Talvez essa parte seja mais difícil, talvez, de fazer na máquina, você pode fazer os pontinhos à mão mesmo, depois eu mostro pra vocês. E como eu falei, se você sentir que aqui, ó, vai ficar muito grosso para passar na sua máquina, pode fazer pontos à mão. Então, aqui, ó, a minha costura da manga tem 1 centímetro de margem, certo? Para não correr o risco de ficar muito aqui em cima, eu vou fazer essa costura da ombreira com um pezinho de máquina, tá? Na distância de um pezinho calcador, para não correr risco de repente, não bater exatamente 1 centímetro em cima aqui, ó, da margem da manga e acabar comendo um pouquinho do casaqueto, sabe? Então, eu prefiro que fique um pouquinho menos a ombreira, a costura da ombreira, do que de repente a gente tentar fazer exatamente em cima, e como a gente não tá enxergando, né, aqui, porque a ombreira tapou a costura, a gente acaba comendo um pouco mais de costura pra dentro, aí o nosso casaqueto vai ficar feio, tá? O importante é a gente prender a ombreira aqui nessa margem de costura. Só não pode deixar ela ficar muito aqui no cantinho, tá? Então ela mais ou menos aqui no meio já vai dar certo. Então, ó, eu venho aqui, retrocesso, tá? Ó. Vendo, tô usando um pezinho do meu calcador aqui como margem de costura, ó. Vem devagar, porque realmente fica grosso. Vem ajeitando, coloca a mão aqui por baixo, ó. Tá vendo aqui? Pra você esticar, pra não pegar em nenhuma parte da sua manga ou do casaqueto, para não ter que ficar desmanchando. Vem ajeitando bem certinho aqui. E ó, a gente já tá terminando. Chegando aqui, é só dar o retrocesso final. Então, ela fica presa assim, ó. Tá vendo? Aqui tá a nossa manga, tá? Saindo a manga aqui. Agora falta a gente prender aqui, ó. Tá vendo que ela tá solta aqui no meio? Então, só da gente dar um pontinho aqui, já segura essa nossa ombreira. Não tem como a gente passar uma costura aqui, ó, porque senão vai aparecer do lado do nosso casaqueto, do corpinho. Então, não pode. A ombreira, ela tem que ficar realmente escondida, tá? Então, a gente não pode enxergar essas costuras. Por isso mesmo que a gente prende tudo na margem de costura do casaqueto.
Agora, aqui tem que tomar cuidado porque a gente tem 1 centímetro desse lado e 1 centímetro desse. Então, a gente vai precisar prender, ó, esse pedacinho só até aqui, ó, daqui até aqui. Não pode vir reto aqui fazendo tudo de uma vez, porque senão vai aparecer a costura aqui desse lado. Então, é só prender na margem. Se você achar difícil fazer isso, faz na mão. Dá um pontinho na mão prendendo esse cantinho nesse cantinho aqui. Eu vou fazer na máquina para vocês verem, ó. Ajeita aqui, empurrei, ó. Todo o meu casaqueto tá assim, certo? Ó, desse jeito. O que eu faço para não costurar além do que eu preciso? Eu empurro essa parte para cá, ó, deixo tudo voltado para cá e deixo só a margem de tecido livre para mim, sem o tecido junto, tá? Não é assim, é só a margem assim. Então, eu venho aqui, deixo bem ajeitadinho e passo uma costura aqui. Ó, até tirar esse... Eu tô vendo que aqui, ó, é bem o comecinho da minha margem de costura. Então, é só um tiquinho, ó. É isso aqui. Só que a gente faz. Deixa eu até ver se eu não peguei a costura aqui. Ó, não. Deu certinho, tá vendo? Ó. Olha como fica. A costura, ela tem que ficar aqui. Não pode passar daqui, dessa costura pra cá, senão vai costurar essa parte do casaqueto. E a mesma coisa eu vou fazer aqui desse outro lado, ó. Seguro, jogo todo o tecido pra cá, fico só com a margem de costura, ajeito aqui e faço um pontinho mesmo, só pra segurar. Não é nada, não é nenhuma costura extraordinária. É só realmente pra fixar a ombreira ali. Ajeita bem, ó. Se deu certo aqui, ó, certinho, tá vendo? Então, ela fica daqui, ó, quase chegou na costura, só que pra cá, tá? Não pode passar pra cá. E a ombreira fica assim, ó, prontinha, tá vendo? Presa por aqui, que aqui sai a nossa manga, e presa aqui no nosso ombro, ó. Aqui ela realmente vai ficar solta. E aí, a hora que a gente vai vestir, ela automaticamente, ela já faz esse formato aqui, ó, no corpo, do nosso ombro, dessa curvatura que a gente tem, ó. Nosso casaqueto na parte de tweed tá praticamente pronto, ó. Já dá pra gente provar, já tá com a carinha dele aqui. Agora a gente vai fazer o forro, porque quando a gente tem uma roupa forrada, é como se a gente costurasse a roupa 2 vezes. Uma que vai ficar pro lado de fora, aparecendo, e a outra que vai ficar pro lado de dentro. E aí depois a gente junta, une essas 2 roupas para virar uma só. Então aqui a gente já fez essa parte no tweed. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa. Tudo que a gente fez aqui, todas essas costuras, a gente vai fazer de novo na parte do forro. A única diferença que a gente tem, além do tecido, né, de forro, é que aqui no meio das costas do nosso forro nós não temos essa costura aqui no meio. Então eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer as costas do forro. Esse aqui é o meu forro, uma parte dele. Eu já comecei a costura, porque como eu falei pra vocês, é o mesmo processo que eu expliquei no tweed, é o que a gente vai fazer aqui, tá? Então aqui eu comecei unindo essa parte do revel, que ela é no tweed, com o recorte da frente, que daí já é no cetim, tá? Ó, então a gente faz aquela costura do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês, dos 2 lados. Qual que é a diferença aqui? Como o tweed é um tecido bem mais encorpado e o cetim é mais leve, aqui no tweed a gente abriu essa costura no ferro, certo? Mas como a gente tem uma diferença de gramatura de tecido muito grande, quando vocês terminarem a costura aqui, vocês já vão perceber que automaticamente o tweed ele empurra a margem de costura para o lado do cetim. Então vamos respeitar isso. Então aqui no forro, ao invés de abrir essa margem de costura, ó, aqui no meio, igual a gente fez no tweed, eu simplesmente tombei pro lado do cetim e passei o ferro aqui, tá? Respeitando realmente o que o tecido tava me pedindo, ó. E aí ele fica bem assentado aqui, só que aí a gente sente mais a margem de costura pra cá, ó, pra esse lado aqui, ó, ela tá aqui, tá vendo? Então foi só essa diferença aqui na passadoria com relação a essa parte da frente do forro do casaqueto. E o que eu também já deixei pronto foi a manga, né? As mangas, olha só, já estão aqui costuradas do mesmo jeito que eu expliquei pra vocês no tweed. E aí as mangas, sim, eu passo com a costura aberta, ó. O avesso fica tudo aberto, tá? Igualzinho o que a gente fez no tweed.
Agora no forro falta a parte das costas, que é a única coisa que vai ser um pouco diferente do lado de fora do casaqueto, tá? Então aqui nas costas do forro nós temos o recorte que nós vamos encaixar aqui, ó, do mesmo jeito que a gente encaixou, tá? No tweed, então essa parte aqui é tranquila, vocês já viram como faz, né? Esse encaixe aqui. Aí, o que a gente tem aqui em cima? A gente tem essa parte de tweed, ó, eu deixei aqui, vocês estão vendo que tá o quebra-cabeça meio que quase encaixado, tá? Porque a gente vai encaixar aqui e aqui, e essa parte a gente vai costurar aqui. Então, peguei aqui o casaqueto off-white, tá? Pra vocês verem, essa parte que eu expliquei que a gente vai colocar o recorte, né? Aqui é o meio das costas, essa parte é de tweed. Então, aqui a gente não tem costura no meio das costas, o que a gente tem é aquela prega aqui que a gente faz. E para começar a montar a parte das costas, né, do nosso forro, a gente vai começar por aqui, ó, pegando essa parte do molde, que é as costas, né, aqui é o meio das costas, que está na dobra, ó. A gente deixou na dobra do tecido, porque não tem costura aqui. E a primeira coisa que a gente faz é essa pregazinha aqui, ó. A gente começa costurando essa prega. Por quê? Com essa prega pronta, né, já vai estar costurado aqui, aí sim a gente consegue encaixar essa parte e aí depois encaixar os recortes aqui. Então nós vamos começar com essa prega aqui, tá? O que é importante? Que vocês deixem o molde não, o tecido aqui, ó, bem certinho, pode até alfinetar aqui, ó, para não sair do lugar, porque essa prega ela é bem no meio do tecido, tá? É só para que o tecido realmente ele não saia do lugar. Para que aqui realmente fique bem, ó, no meio, tá? Não tá nem um pouco de tecido para cá, é isso que eu quero dizer, ó. Um pouco de tecido para cá, assim, sabe? Sobrando para cá. Tem que estar tudo bem alinhado, bem certinho mesmo. E agora, para fazer a prega, gente, é muito simples, muito mesmo. Nós marcamos que aqui seria a nossa prega e que a gente terminaria a costura dela nessa direção aqui, né? Que dá mais ou menos uns 4 centímetros. E aqui a gente tem uma profundidade, a gente deixou da pence de 2 centímetros, né? Então fica 2 centímetros para cá, 2 centímetros para o outro lado a hora que a gente abrir. Então é só a gente passar uma costura reta com margem de 2 centímetros de largura, né? Daqui de cima até aqui, ó, parando aqui, nessa direção. Então vai ficar uma costura que ela vai parar aqui mesmo, ó, no meio do nada, tá? A gente não vai começar aqui em cima e vem morrendo alinhada, como às vezes a gente faz. Não, ela começa em 2 centímetros daqui para cá, vem reto e termina também de 2 centímetros daqui para cá nessa direção aqui. É só isso. Lembrando que, gente, isso aqui que eu tô fazendo, essa costura que a gente vai fazer é com o avesso virado para cima, tá? Então tome esse cuidado. Como a gente já cortou o molde com o avesso, né, do tecido pra gente, fica mais fácil. Mas só para você não se confundir, isso aqui, a parte brilhosa do meu tecido, é o meu avesso, tá? Então eu venho aqui. Já coloquei, ó, daqui até aqui tem 2 centímetros, faço um retrocesso, tá? E venho reto, ó, até chegar mais ou menos nessa direção aqui, ó. Ó, achei que chegou, se passar um pouquinho não tem problema, tá? Porque realmente é mais de olho, é só pra gente não se empolgar muito aqui. E é só fazer o retrocesso aqui também. E tá pronto! Então, fiz a costura, ó, reta, desde aqui de cima até chegar aqui embaixo. Eu passei um pouquinho do ponto, mas como eu falei pra vocês, não tem problema, tá? É só realmente pra gente se situar aqui e não se empolgar e descer demais. E aí, a hora que a gente abre o nosso tecido, olha só, ele fica bem certinho aqui em cima, ó. Então, a gente tem esse formato aqui bem bonito, que é onde a gente vai encaixar aquela parte de tweed aqui. Aqui vem reto, todo preso, e aqui ele abre, ó, tá vendo? Forma esse buraquinho aqui. Agora, pra passar, que a gente precisa, pra assentar isso aqui, a gente vai no ferro agora, tá? A gente tem 2 opções aqui, vou virar do avesso pra vocês verem. Vocês podem tombar, ó, aqui tá a nossa costura, certo? A nossa preguinha tá aqui, tá? O que você pode fazer? Você pode ir no ferro e escolher um dos lados, ou pra cá, ó, e tombar a sua preguinha e só passar aqui. E aí ela vai ficar tombada para um dos lados, tá? Isso dá certo, aí vamos supor que ela ficaria assim, ó, tá? Vou só simular aqui, ó. Tombei tudo para esse lado aqui. Ela ficaria assim, tá vendo? Mas no meu casaqueto tweed, como que eu fiz? Eu fiz diferente. Eu peguei aqui, ó, e eu meio que encontrei o meio dela, assim, tá vendo? E passei desse jeito aqui, ó, com essa parte da prega aberta, ó. Então ela tá assim, em vez de eu tombar pra cá, eu peguei aqui, que ela tá levantadinha, ó,
e vim aqui, achei meio que o meio dela, deixei bem centralizada e passei aqui. E aí, quando a gente faz isso, deixa eu pôr um alfinete aqui só pra simular, como se eu tivesse passado desse jeito aqui, ó. Então, passo assim, tá vendo? E aí ela fica meio que parecendo que tá aberta no meio, ó. Fica bonitinha. Quando a gente passa, joga para um lado ou para o outro, parece que ela só forma isso de um lado, ó. Ela fica meio que assim. Você só vê para um lado ou para o outro. Quando a gente dobra no meio, a gente vê essas duas aberturinhas aqui, ó. Então, aí é de gosto, tá? Eu vou fazer a minha desse jeito aqui que eu gosto mais. Acho que fica mais charmosinho assim. Então, depois de passado, ó, ela fica assim. E aí agora, como a gente vai prender aqui aquela parte de tweed, a gente prende aqui essa pontinha que a gente, né, dobrou, vincou no ferro para que não abra. E aí vai ficar bem assentadinho. Quando eu passo, eu gosto de passar só mais essa parte aqui. Eu não gosto de vir com o ferro e vincar aqui, ó. Eu deixo aqui lisinho, tá? É gosto também. Eu prefiro que ele fique assim, ó, tá vendo? Sem tá marcado aqui essa costura, tá? Eu deixo dessa forma aqui, que eu acho que ela fica mais bonitinha. Agora, nós vamos colocar aqui, nesse decote, essa parte aqui de tweed, desse jeito aqui, tá? Então, ela vai encaixar, ó, aqui, tá? Embaixo, encaixa tudo aqui. E aqui no ombro, ela vai ficar paralela com o nosso ombro, é uma continuação do nosso ombro. A costura que nós vamos fazer aqui vai ser essa parte aqui, tá? Unindo essa parte de tweed nessa parte aqui do forro. Aqui eu tô com tudo do lado direito, certo? Pra gente costurar essa parte do tweed aqui, o que que a gente faz? A gente deixa assim, ó, do jeito que tem que ser, e aí a gente pega e tomba o tweed pra cá, porque daí a gente vai ficar com o avesso virado pra gente, né? O direito do tweed com o direito aqui do forro. Nós vamos alfinetar essa parte aqui nessa parte aqui. Vamos passar a costura nessas partes mesmo, tá? Pode parecer estranho, parecer que não vai encaixar, mas vai. Ele fica com esse formato e é assim mesmo porque a gente tem partes arredondadas aqui, mas vai dar tudo certo. O que que vocês podem fazer aqui para facilitar? Essa parte, ó, dobra ela aqui no meio e descobre qual que é o meio dela, para ficar bem centralizado, ó, dobra aqui bonitinho. Aqui é o meio. Eu vou colocar um alfinete só para simbolizar que aqui é o meu meio, porque esse meio aqui, ó, tá vendo? A gente vai encaixar com o meio aqui, onde a gente fez essa preguinha. Então, essa parte, ela encaixa aqui. Começa fazendo dessa forma, ó. Então, descobre o meio aqui dessa parte, tá? E encaixa ela, vou até aproveitar esse alfinete, aqui no meio da nossa preguinha, para ficar tudo centralizado bem certinho. Então, prendi primeiro essa parte aqui, meio do meu revel com meio aqui da parte das costas, ó, se a gente virar, já vai dando o formato certinho, tá? E aí, como eu sempre falo pra vocês, vamos prender primeiro as extremidades, né? E aí depois a gente vem alfinetando o restante. Então, essa ponta daqui, ó, pensando que a gente tá aqui, certo? Então, essa ponta aqui, ela vai ser presa aqui, ó, nessa ponta do meu forro, tá? Ó, a gente junta bem certinho aqui. E essa outra ponta aqui, ó, lembrando aqui tá o nosso meio, a gente vem chegando até nessa ponta, essa ponta a gente vai levar, ó, até essa ponta aqui, tá? E a gente vem e coloca um alfinete. Então, a princípio, vai ficar com essa cara aqui, ó, um alfinete aqui, um alfinete no meio e outro alfinete aqui. Se a gente virar, ó, tá vendo? Ele já vai ganhando formato. É só realmente estranho na hora de alfinetar, mas vai dar tudo certo. Então, agora a gente volta pra cá e a gente vem ajeitando agora, ó, com os dedos, porque ele vai encaixar. Então, a gente vem puxando aqui, ó, o tecido do forro pra encaixar bem aqui. E aí, a gente vai alfinetando, ó, pra ficar tudo bem encaixadinho. Cuidado pra não formar nenhuma preguinha. Então, depois de tudo alfinetado, fica assim, tá? E a gente vai passar uma costura com 1 centímetro de margem daqui, com o retrocesso começando aqui, passando por tudo aqui até chegar nessa ponta. É como se a gente fosse costurar um meio círculo aqui, juntando essa parte de tweed com essa parte do forro. A hora que a gente abre, olha só, tá vendo? Ele já vai ficando com essa carinha como tem que ser mesmo. O que eu falei pra vocês na hora de alfinetar é tomar cuidado, ó, para que fique lisinho aqui, e na hora da costura também a gente vai ajeitando com os dedos para não formar nenhuma preguinha aqui, ó.
tá? Porque como ele tá arredondado, a gente tem que tomar esse cuidado na hora de costurar, mas é super tranquilo, tá, gente? Essas dicas que eu falo, esses cuidados que eu falo pra vocês, são coisas já pra evitar que vocês precisem descosturar depois. Então eu já gosto de avisar vocês o que pode acontecer para que vocês na hora de costurar já costurem assim, já sabendo, para já evitar de ter que descosturar, desmanchar. Então eu já tô encurtando o caminho aqui para vocês, tá? Então coloquei aqui com 1 centímetro de margem de costura, começo com o retrocesso e venho, ó, venho sempre ajeitando. Como vocês sabem, meu dedão fica aqui por baixo, ó, para puxar o tecido. E aí eu vou sentindo se tem alguma preguinha se formando. E se formar também, gente, é muito simples. É só a gente desmanchar e costurar de novo, tá? Não tem dor de cabeça aqui. Mas é só para que já dê certo de cara, a gente ter esses cuidados assim, tá? Depois de costurado, fica assim, desse lado aqui do tweed, né, com a entretela. E quando a gente vira do outro lado, olha só como que ele fica. Bem certinho, tá? Ó. A gente percebe que não deu nenhuma preguinha, ele tá com a costura toda lisa aqui, que é assim que tem que ser. A única prega que a gente tem é essa aqui, né, que é da hora que a gente passa com o ferro. Então, realmente, essa costura aqui é boa pra prender, pra fixar essa nossa preguinha aqui, tá? Ó, então fica assim. E aí, a hora que a gente vira, pra ver como ficou o resultado final, olha só. Fica desse jeito aqui, bem certinho, ó. Não pode dar nenhuma preguinha. E agora, a gente vai assentar no ferro, tá? A gente precisa passar essa parte aqui para que fique bem lisinha, porque aqui dá uma enrugadinha ainda, né? Porque a gente não passou. Então, a gente vai no ferro agora passar. E como que a gente vai fazer para passar? Ó, quando a gente termina de costurar, automaticamente a gente sente que o tweed, ele empurra, ó, a margem de costura para cá, ele joga para essa parte aqui do forro, então a gente vai respeitar isso aqui. Então, na hora de passar, nós vamos passar desse jeito, tá? Jogando a margem de costura, ó, para cá, pro lado do forro. Então, é só a gente vir aqui, a gente sente que dá um degrauzinho aqui, ó, se você passar o dedo, porque essa margem de costura, ela tá aqui, ó, escondida aqui por baixo. Então, a gente vai passar dessa forma aqui. Então, vem no ferro alisando bem certinho, jogando toda a margem de costura pra cá. Depois de passado, ó, fica bem alinhado aqui, tá? Aqui, gente, o ombro também tem que se encontrar, tá vendo? Tem que ficar bem retinho dos dois lados, tá? Agora, o que que tá faltando aqui? A gente encaixar a parte do recorte, tá? Então, a gente vai fazer essa parte da costura da mesma forma que eu ensinei vocês a fazerem no tweed, tá bom? Aqui não tem segredo. E aí, depois que a gente fizer isso, vai estar prontinha a parte das nossas costas, ó. Então, aqui tá o direito, né, do meu tweed. Aqui tá o avesso do meu tweed, não, desculpa, do meu forro, né, de cetim. Aqui tá o avesso dele voltado pra mim, que no meu caso é o lado brilhante. É só eu vir aqui, ó, e tá tudo certo. Então, eu simulo primeiro como tem que ser a costura. Então, tá direito com direito aqui, bonitinho. Agora, eu venho aqui, tombo pra cá, fico com o avesso dessa parte virada pra mim, né, o avesso sempre virado pra gente. Sempre começo colocando aqui embaixo. Aqui eu também desenho aquele cantinho, tá? Vou desenhar aqui também do outro lado para fazer aquele encaixe e é só costurar do mesmo jeito que a gente fez no tweed. Terminei então essa costura, lembrando que é igualzinho a gente fez no tweed, também com 1 centímetro de margem. E aqui, ó, o avesso tá assim, tá? Eu abri a costura aqui no ferro para ficar bem certinha, tá? Ó, aqui tá a nossa prega que a gente passou e depois prendeu aqui na hora de costurar essa parte. E pelo lado direito fica com essa cara aqui, ó. Então, a gente tem a parte de tweed aqui encaixando bem certinho no ombro, que a gente vai encaixar essa parte aqui, ó, com o ombro agora da parte da frente, tá? Igualzinho a gente fez no tweed. Temos aqui a nossa preguinha, ó, a abertura da prega e o nosso recorte. Até agora, nessa aula da costura, nós fizemos toda a parte de tweed do casaquete, ele já tá praticamente pronto. E o nosso forro, eu já deixei manga costurada, tá? Já deixei a parte da frente, né, do revel com a parte do forro, o recorte, e agora nós acabamos de fazer a parte das costas. O que que tá faltando aqui? A gente terminar de montar o nosso forro, então nós precisamos encaixar os ombros aqui, precisamos encaixar as laterais e, por último, as mangas. Tudo que a gente fez no tweed, tá? Aqui a gente vai fazer no forro. A única coisa que a gente não vai pôr é a ombreira, porque a ombreira ela já ficou aqui pro lado do tweed, tá?
Mas, para esse vídeo não ficar muito longo, porque ainda a gente tem que terminar o forro, unir o forro no tweed e fazer toda a parte de acabamento, eu vou dividir essa aula da costura em duas partes. Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a terminarem aqui essa parte do forro, que é basicamente igual o tweed, como a gente vai encaixar o forro aqui dentro, né, do nosso casaqueto de tweed e a parte de acabamentos, que é toda impecável, toda embutida, um arraso, gente. Tenho certeza que vocês vão amar esse casaqueto e eu espero vocês na próxima aula.